da Cidade Federal da Bahia. E vim aqui ao convite do Alexandre para falar e para responder a perguntas, por acaso houver, sobre essas relações entre literatura e cinema, né? E aí nós vamos apresentar algumas coisas aqui e depois tem um espaço para fala, pessoal, pergunta? Pronto, eu vou deixar você começar. Então, gente, só para tirar uma dúvida aqui, só para começar, quem aqui gosta de ler? Ganhei meu dia já. Quem gosta de cinema? Ganhei meu dia de ler. E quem gosta das adaptações de livros para o cinema? Tá, depois vocês respondem então os motivos, né? Eu já imagino quais sejam os motivos e eu acho até que algumas pessoas não vão gostar de algumas coisas que eu vou falar, porque assim, eu falo do ponto de vista de estudos teóricos. Eu tentei trazer a coisa para... É a primeira vez que eu falo para um público tão diversificado, né? O pessoal... Então é um evento novo para mim, né? É um evento que o pessoal tomar daquela coisa da sala de aula, da universidade, com adulto, cobrar, passar trabalho, passar artigo, nota, prova. Então eu quero que vocês também colaborem e tragam para mim as coisas que vocês... as perguntas e as possíveis dúvidas sobre essa questão de direito. O próprio nome da nossa apresentação já é um nome um tanto assim polêmico, né? Cinema versus livro. Por que versus, né? Parece que o cinema está numa constante luta com o livro e não uma espécie de diálogo, na verdade, se a gente for pensar. Então, vou falar um pouquinho sobre essas coisas para vocês. É porque assim, eu sou fã, eu adoro ler, adoro cinema. E normalmente quando eu vejo a notícia de que algum livro que eu gosto vai virar filme, eu acabo ficando receoso. Por quê? Nem sempre o escritor está envolvido com roteiro. Poucos casos, eu acho que foi Harry Potter. Graças a Deus que o Rowling estava envolvida, não em todos. É à toa que, a contragosto, muita gente não gosta da adaptação da Ordem da Fênix. Eu mesmo, não é minha adaptação de Harry preferida. A minha preferida é O Prisioneiro de Azkaban e As Relíquias da Morte, porque foi dividido em duas partes. Só por causa disso. Porque se fosse uma só, não ia ser o que foi o livro. Outra adaptação que, querendo ou não, ainda divide opiniões é Senhor dos Anéis. Apesar da adaptação do Senhor dos Anéis ser boa, ainda tem muitos fãs que acabam não gostando da adaptação. Mas no caso isso vai de opinião a opinião. Uma adaptação que não caiu no gosto comum foi Percy Jackson. Quem leu Percy Jackson, quem assistiu o filme, vai notar a diferença enorme. Eu costumo dizer, conversando com os amigos, que a Fox só presta para fazer a adaptação de livro único. Se ela for pregar série, ela vai acabar, no caso série de livro, ela vai acabar errando em algum ponto. E vocês todos concordam com a opinião do Alexandre? Eu vou ter que, já que a gente está tão distante assim, eu vou ter que sondar vocês com o dedinho, assim, né? Com a mão mesmo, é um jeito. Vocês concordam com a opinião dele? Porque eu discordo um pouco, né? E a gente está aqui até para entrar no debate. Quem que vai passar esses... Pode passar o próximo? Bom, mais para cá. Isso. Então é o seguinte, tem duas coisas que a gente precisa pensar quando for falar de cinema e literatura, né? Primeira coisa é que cinema é uma experiência coletiva e a literatura é uma experiência individual. Então, por exemplo, você tem Em Chamas, né? O Jogos Vorazes, Harry Potter, qualquer um desses livros, né, juvenis. Você, quando está lendo o livro, provavelmente sua leitura individual, então ao passo que você vai lendo, você vai imaginando coisas, né? Você vai construindo a sua imagem em relação ao livro. Eu acho que todo mundo aqui que já leu, né, o romance e tal, já deve ter viajado, até se sentido inserido dentro daquela história. Quando você está assistindo ao filme, você está lendo a interpretação de alguém. Então, por exemplo, se nós fôssemos aqui fazer uma adaptação de... O nome do terceiro Harry Potter é O Prisioneiro de Azkaban. Isso. Eu tenho certeza que cada um aqui iria adaptar de uma maneira diferente, né? O uso da fotografia, o uso da iluminação, o uso do som.
O ator do Harry Potter, na verdade, quando a gente pensa em Harry Potter, ninguém pensa assim, eu pelo menos acho assim, diretamente no personagem mais do livro. Você pensa logo no Daniel, né? Radcliffe, de óculos lá, você já faz logo a associação com o personagem, porque ficou muito famoso. Mas, no geral, e foi uma escolha feliz, né? De sucesso. Mas muita gente, muito aluno, muita gente até colocando em prova, em concurso, ou então postando no Facebook essa questão de que o filme não foi fiel ao livro. Eu aposto que vocês aqui em algum momento já devem ter utilizado essa, não gostei do filme porque o filme não foi fiel. Mas aí eu lanço a pergunta para vocês e até gostaria que alguém se manifestasse e falasse para mim: por que o filme precisa ser fiel ao livro? Alguém topa? Valendo um DVD que está lá, eu trouxe 4 DVDs para sortear para vocês, mas está lá no stand do Alexandre. Então assim, valendo um, até para incentivar, né? É um DVD sobre filmes de terror. Então, eu gostaria que alguém falasse, se for possível, que alguém me justificasse o porquê que o filme precisa ser fiel ao livro. Objeção, só porque eu não conheço. Eu acho que essa questão dele ser parecido ou fiel é mais do próprio fã, entendeu? É a vontade dele ter a experiência que ele teve no livro, mas só que visualmente. Mas eu acho que necessariamente ele não precisa ser igual. Eu acho que isso vai depender muito do diretor, da produção do filme. E depende, é isso que eu falo, depende muito do fã, são esses dois lados, o fã e a produção do filme. Às vezes a produção segue exatamente o que o fã quer, dá aquele fanservice louco, às vezes o filme nem fica tão bom por estar tão fiel. Mas eu acho que esse assunto é muito de... Depende de cada caso, entendeu? A gente tem adaptações horríveis pro cinema e tem adaptações... Me dê alguns exemplos, dê mais de um, porque eu posso não ter assistido a adaptação que você está falando. Uma adaptação horrível foi A Bússola de Ouro. Eu não conheço o livro, eu sou fã da Nicole Kidman desde Moulin Rouge, mas eu achei, eu na verdade assim, os únicos filmes que eu digo assim que eu dormi no cinema foi o Superman, o Retorno, em 2006. Eu tenho problema, gente, eu roncava na sala e o pessoal se incomodou, Guatemi, roncava alto, assim, depois dos 40 minutos, porque ninguém aguentava assistir aquilo, o filme é muito ruim. E fora essa adaptação do Superman, que é a adaptação de quadrinhos, né, e A Bússola de Ouro também é realmente... Eu não conheço o livro para te dizer assim, que a adaptação foi... Os problemas da adaptação. Só que eu acho que o filme é realmente muito ruim. Eu espero que o livro não seja. E né? tem um outro que é horroroso, que as pessoas devem ter assistido aqui, que é Dragon Ball. O pessoal se manifestou aqui. Se manifestou, né? Porque a adaptação de Dragon Ball é tipo... Ela não devia existir, entendeu? Aquele filme devia ser apagado da memória de todas as pessoas. Por quê? Porque é medonho. Em que sentido? Em todos. Ela é taxativa, né? Mas assim, esses estudos, gente, de cinema e literatura, eles são muito amplos. Então assim, a minha especialidade são... minha especialidade, na verdade, ela é focada nos filmes, nos livros, nos clássicos de suspense e de horror. Então assim, o meu estudo está ligado à questão do Exorcista, que não deve ser da geração de algumas pessoas aqui. Carrie, a Estranha, a versão de 74 e a versão do ano passado. A versão do ano passado foi muito criticada, né? Muita gente não gostou. Eu particularmente achei um pouquinho interessante, mas não chega aos pés do primeiro filme. E eu acho que deram uma cara meio de super-herói para ela, naquela cena do final que ela sai voando. Eu achei muito estranho aquilo. Mas assim, se a gente for pensar, né, que o livro Carrie, a Estranha... Alguém aqui conhece a história? Carrie, a Estranha, já viu falar pelo menos? Pronto. Alguém aqui já leu o livro? O que é aquilo, gente, aquele livro? Me contem aí, porque eu não conhecia o livro, eu era fã do filme, eu sou fã do diretor, Brian De Palma, e quando eu comprei o livro com muita ansiedade, e quando eu fui sentar para ler, o livro é tão ruim, mas tão ruim. Eu não sei se é a tradução, talvez tenha sido muito mal feita, mas eu acho que não. O livro é tão mal dividido, ele é cheio de episódios que vão e voltam o tempo todo, que eu pergunto, como é que como é que o Brian De Palma, na década de 70, conseguiu transformar em um filme tão bom
eu diria, aqui na universidade eu posso falar, então assim, uma porcaria daquela, porque o livro é muito ruim. Eu trouxe até na mochila aí que eu deixei para você, eu trouxe alguns livros e alguns filmes. Pronto. Eu vou terminar rapidinho, eu não vou me alongar muito não, porque assim, é um assunto muito amplo. Fica aqui horas falando de adaptações, vocês falando, eu falando também. Mas o que eu estou trazendo assim, é uma espécie de contribuição do que se fala lá na universidade, entregando para a sociedade, para vocês, que é o público consumidor, né? Então, para essas opiniões, essas reflexões não ficarem só dentro da universidade, com professores de literatura, aquela coisa fechada, né? Os donos do conhecimento, eu vou passar para... Você quer falar? A palavra é essa, adaptação. Adaptação, a pessoa que vai fazer a adaptação de um livro ou alguma coisa tem a liberdade de fazer como ela quiser. Não precisa ser exatamente igual a todas as linhas do livro, porque senão não cabe no tempo do filme. Não cabe no tempo do filme. É o seguinte, o livro trabalha com o texto verbal, com o verbo, né, com a palavra, e o filme trabalha com a imagem. Então, na verdade, por que o cinema é a sétima arte, né? Cinema é literatura, é música, é pintura, é teatro, é música, é tudo isso. Então, não dá para fazer esse processo. Na verdade, depois que tiver curiosidade, o nome do estudo específico, o estudo acadêmico sobre literatura e cinema, ele se chama tradução intersemiótica, né? É um processo de adaptação. Um livro que é transformado numa música, uma letra de música que é transformada em um filme, um quadro, por exemplo, que serve de inspiração para um personagem, um filme específico, né? Então essa questão de fidelidade é uma questão que não tem relevância, se a gente for falar assim. Agora, claro, nós temos uma relação de correspondência, a gente quer ver pelo menos alguma coisa daquele livro. Um aluno recentemente chegou para mim e falou de Querido John. Querido John, quem aqui já leu, conhece, deve ter ouvido falar. Só tem um, só. É porque o pessoal tem um preconceito, né, com esse... É que os filmes baseados nas obras dele são assim tão... É diabético, né? Os filmes são diabéticos, na verdade, porque é tanta bobagem, é tanta amarração, filmes de 2 horas que você... É tanta coisa repetida, basicamente, no mesmo livro. Sempre tem alguém que volta da Segunda Guerra, volta da guerra e tá perdendo a memória, ou então volta sumiu, tá desaparecido, e aí aquela coisa do amor, aquela coisa repetida. Mas tem um público muito grande para isso, né? Tem um público consumidor para esse tipo de... Mas eu acho que não sejam vocês, não. Acho que vocês aqui são mais... são mais os livros de aventura, pelo menos pelo que eu vi exposto aqui. É o pessoal mais de Harry Potter, Jogos Vorazes, tô certo? É o pessoal mais dinâmico. Essa novelinha tipo mexicana do Nicolas, eu acho que não cabe. Só foi pro rapaz ali, só teve um que levantou ali a mão, né? E aí sim, o aluno veio me perguntar, professor, por que no filme a personagem ela é loira e no livro ela é morena? Eu falei, sim, qual o problema disso? Ah, não, mas eu queria que ela fosse morena, morena também. No filme colocaram uma atriz que é loira. Eu falei, sim, qual a relevância dessa questão? Qual o problema? O que muda? Porque uma é loira e a outra é morena. Então, essa questão de fidelidade aí não tem muito o que se discutir, né? Lembra aí um outro filme que tem uma adaptação que seja polêmica e bem bastante conhecida. Rapidinho. Ó, gente, eu coloquei isso daqui, na verdade é o seguinte, porque é a febre da vez, que eu dou aula tanto para alunos de universidade, como para mini curso, na Saraiva, na Cultura, e também para o pessoal do ensino médio. Então, assim, para as meninas, minhas alunas, é a febre do momento. Então eu achei que eu ia chegar aqui e todo mundo ia querer, assim... Deve que eu acho que eu me enganei. Todo mundo ia querer falar da Culpa das Estrelas e tal, porque não se falava outra coisa. Eu não li também o livro, não dá tempo, gente, é muita coisa para ler. Aí tem muita série para ver, todo dia sai uma série diferente, todo dia você tem que ficar assistindo 10 séries de vez, dando conta de cinema, filme, livro para ler, prova para corrigir, então fica complicado. Mas assim, eu assisti ao filme, eu achei bonitinho. É bonitinho a comparação, mas só bonitinho, engraçadinho e tal, né? Tinha umas meninas atrás de mim, assim, uma fileira assim, de 10, chorando, desesperadas, assim, sabe? E algumas encantadas lá com o ator que faz o filme, que também está numa outra adaptação, que a gente pode dizer assim, que é o Romeu e Julieta, que não chegou aqui no Brasil ainda, pelos meios oficiais.
Agora, pelos meios não oficiais, aí você encontra na Lapa, no Campo Grande, tudo que é lugar, né? Mas eu não estou indicando para vocês para comprar, eu estou comentando que existe, né? Está disponível. E na internet também. Rapidinho, não. Você falou uma adaptação polêmica. Foi, eu não sei se você e o pessoal que chegou a ler A Menina que Roubava Livros. Eu só vi o... Eu vi o filme. Você achou o que do filme? Vocês vão brigar comigo, só pode falar, pessoal. É o pessoal que é fã, assim, me perdoem quem gosta do filme, tá? Mas eu achei o filme chatinho, gente. O filme eu achei chato. Assim, quando eu li o muito amarrado, enfim, muita gordura, eu acho. Se cortasse ali meia hora daquele filme, acabava mais rápido, seria mais bacana. Quando eu li e quando eu soube que ia ter adaptação, eu gosto da adaptação, não, eu adoro a adaptação. Minha preocupação era como eles iam fazer com relação à morte. Porque no livro é a morte que narra o livro, a história inteira. E no filme, no caso, quem ainda não chegou a assistir, assista, é muito bom. Não vou contar o final, não vou dar spoiler. Apesar de que quem me conhece sabe que eu sou um spoiler vivo, só dando spoiler de tudo, principalmente de série. Minha preocupação era justamente essa, como eles iam retratar a morte. Quando eu assisti o filme, eu não me decepcionei. Toda vez que eu assisto A Menina que Roubava Livros, eu choro de soluçar. Você fala toda vez e você já assistiu mais de uma vez? Assisti mais de uma vez. Então ele é corajoso, né? Eu achei o filme muito chato, mas é uma questão, por isso que é muito subjetivo, gente. É minha opinião, a opinião dele, cada um aqui vai ter uma opinião. Quem assistiu aqui a menina, só de novo para sondar, a menina que roubava livros. Vocês gostaram do filme? A maioria dos filmes para ela de roda é sempre mais ou menos, né? O de boné branco aqui. A produção aqui já botou 5 minutos, então... Gente, minha contribuição eu vou ter para vocês. Então, literatura, texto verbal, cinema, são imagens. Não dá para fazer uma comparação um com o outro, né, rapidinho, só para eu fechar e perguntar por causa do tempo. Não se preocupem com essa questão da fidelidade, eu acho que vocês têm que aproveitar a narrativa. O senso crítico é interessante quando você lê o livro, assiste ao filme. Claro, você vai observar como se deu esse processo, como um romance, como um livro, uma narrativa foi transformado em roteiro, né, com as encenações, o que foi cortado, o que não foi cortado para adaptação, e como a moça falou ali, né, e eu vou corroborar, essa questão é adaptação, justamente. Então, você tem que salvar, por exemplo, tem salvar as devidas proporções, não precisa ter essa preocupação de que o cabelo de uma é loira no filme e no outro é morena. Eu acho que a preocupação da adaptação é outra. Por exemplo, você passar uma adaptação para alunos do ensino médio, de um livro daqueles que eles acham chatos, por exemplo, Vidas Secas, tal. E aí você eles fizeram um curta-metragem para mim de 5 minutos, eles fizeram uma adaptação e no final eles colocaram uma música de Lady Gaga. Aí eu perguntei, o que sertão, tal, tem a ver? Aí sim a gente pode perguntar, qual o sentido dessa música de Lady Gaga, Bad Romance, no final de Vidas Secas, não tinha nada com nada, né? Acho que eles eram fãs e aí queriam colocar de qualquer jeito. Eles ficaram com nota baixa, obviamente, tá? Então é isso, né, gente? O tempo é muito curto, não dá para falar muita coisa, nem mostrar. Poderia até mostrar, ler trechos de livros e mostrar a cena do filme, mas como não vai ser possível, então fica a dica para vocês aí esquecerem essa questão da fidelidade e se preocuparem mais em ler o livro, ver o filme e pronto, tá? Porque se a gente ficar se preocupando muito com essa fidelidade, a gente acaba não aproveitando, tá bom? Complementando o que foi dito, eu concordo realmente que as literaturas, o cinema, quando se quer uma fidelidade muito alta, é para o fã. Concordo contigo que o filme é uma atividade coletiva e não individual. Eu lembro muito bem que eu fui assistir Anjos e Demônios, eu saí do cinema, nossa, que filme bom! Ao ler o livro, eu não achei a mesma coisa do filme. Na verdade, eu achei bem o contrário, que o filme não foi nada fiel. Só que existem algumas coisas que são roteiro, orçamento, direitos autorais, existe isso tudo envolvido numa literatura e também no cinema, que são públicos diferentes. Realmente, não deveria ser 100% fiel, mas deixar a fidelidade
em 60%, 70% do filme só tem aquela história 20% tá bom? Não, 20% ainda tá muito pouco, porque quando você pega aquele roteiro principal, você consegue fazer um filme, mesmo que você mude o cabelo da pessoa, a música que a pessoa está ouvindo naquela história, mas isso realmente vai depender de fã ou até mesmo do roteirista, de diretor e etc. Tipo assim, as pessoas que são fãs de livros e que assistem o filme tem aquela velha impressão de que sempre vai ter a história igual, sempre vai ter que ser o clássico. E tipo, não sabem pensar ou refletir que o cinema também envolve diversas coisas, não apenas o roteiro, e sim a produção de imagens, sim a fotografia, a gravação do próprio diretor, que é o principal e é o ícone de cada filme, entende? Eu, como sou fã de algumas obras de livros e ali, Harry Potter, por exemplo, por que fez tanto sucesso? Teve mudanças, sim, mas não foram mudanças drásticas, porque os diretores mudaram, e a gente pode perceber, sim, uma longevidade da obra, a longevidade do cinema. Por isso fez tanto sucesso o Harry Potter. É uma das séries que fizeram mais sucesso hoje em dia. E Jogos Vorazes também, Ocultas das Estrelas, mas cada um tem um ponto de vista pessoal. Cada um é fã daquilo. Então, para a pessoa perceber e aceitar no cinema que vai ser diferente, ou que vai ser com o mesmo cabelo, ou com a mesma face, é muito difícil. É muito difícil. São opiniões diversas. Então, cabe cada um a pensar e refletir sobre o filme em si. O que o filme quer trazer e o que o livro também traz, influenciando o próprio filme. Só para terminar aqui de vez, aproveitando o comentário dos meus colegas, e principalmente do Boleguinho, que envolveu também a questão de games. Eu vou já adiantar uma palestra de outro grupo que é o do Mega Hero. Eu não sei quem chegou a assistir o filme Dos Cavaleiros, A Lenda do Santuário. Justamente isso que você falou está acontecendo com Cavaleiros. O povo quer, porque quer, os 72 episódios em 1h30. Não tem condições de você compensar uma história inteira em 1h30. Cortes vão ser feitos, coisas vão ser mudadas. E, infelizmente, sempre tem aquela galera que assiste, não gostou do filme e acaba difundindo o comentário de não ter gostado para as pessoas que não assistiram. Resumindo, quem não assistiu, acaba indo para o cinema já com um pensamento negativo e que, querendo ou não, ele vai acabar não gostando do filme também. Então, gente, eu agradeço por todo mundo ter tido paciência. Ciência não foi tão rápido, né, gente? Não deu nem para enrolar demais com vocês aqui, nem ficar de blá a gente blá poderia blá. passar a tarde inteira conversando aqui sobre cinema. E falando de outros filmes, outros livros, Porque, né? porque a lista de adaptação não é pequena. Passem no nosso stand, ele está logo do lado, atrás, na verdade, do stand da Toca. Os DVDs de Léo vão estar lá para sorteio. Na página do stand para pegar seu DVD. Nós temos uma página no Facebook, é só vocês colocarem, chegarem lá na Mari, procurar colocar TSOG, que vai aparecer a primeira página. Nós temos um site também. Normalmente a gente organiza eventos aqui em Salvador, voltados a livros, a séries. E estamos planejando, para quem for de Jogos Vorazes, fazer uma sessão especial em novembro, para a série. Então, bons filmes para vocês e bons livros também, tá bom? E boa tarde.